Para iniciar, gente, o nosso porta-papel higiênico, nós vamos precisar de fio de malha. Eu tô utilizando o da Fios Guarani, o Premium, tá bom? Mas você também pode usar fio residual, outro fio de malha que você tiver na sua casa, porque nesse tutorial eu vou passar as medidas. Então é só você continuar até abater a medida que eu tô fazendo. Pode ser que você faça mais ou menos carreiras, mas o importante é que você faça na medida que eu for passando. Então nós vamos precisar de fita métrica, tá bom? Eu vou utilizar para esse fio a agulha 7 milímetros, mas você pode estar utilizando de acordo com a espessura do seu fio. Se for mais grosso, pega aí uma agulha mais grossa, né, a 8, a 10 ou a 9. E se for mais fina, aí você pode estar utilizando aí a número 6 ou 6,5, 5,5, que também dá certo, tá bom? Então vamos lá para o nosso tutorial de hoje. Estou utilizando aqui, gente, a cor bege, tá? Do fio de malha Guarani Premium. E aí, se você quiser comprar igual o meu, eu vou deixar o link aqui embaixo de todos os materiais que eu uso. Então, você pode estar comprando por lá, tá? Tudo que eu compro, gente, é pela Shopee, porque é o lugar que eu encontro os preços mais baratos e eles entregam super rápido. Então, eu deixei já meus links aqui embaixo para vocês conhecerem todos os materiais que eu utilizo. Agora, pra gente estar iniciando a nossa peça, primeiro eu vou pegar um rolo de papel, já que esse é um porta-papel, e vou medir o diâmetro dele. O meu tá dando 11 centímetros. Acredito que seja, gente, um padrão, mas 11 centímetros já é uma medida ótima. Mesmo se o seu rolo for um pouco maior, ele vai ficar com sobra. Então, você pode estar fazendo nas medidas que eu passar, tá bom? Então, nós vamos começar fazendo correntinhas. Vou laçar o meu fio, ó. Um jeito mais simples de laçar o fio é fazendo um E, tá vendo? Com a ponta pro lado de cima. Entro com a agulha por baixo, seguro aqui, laço a linha do novelo e puxo. Sendo assim, ó, acabei de fazer o meu nó corrediço, que é a laçada inicial. Agora, a gente vai fazer correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai fazendo correntinhas e medindo. Como eu falei pra vocês, não se prendam à quantidade de correntinha que eu tô usando. Se prendam ao tamanho, às medidas que eu for passando. Ó, daqui a aqui tá dando 6. Eu quero que ela fique com 11, com 10, na verdade. Vamos fazer com 10, porque depois que a gente colocar os pontos, ela vai aumentar. Então, vamos fazer correntinhas até ficar com 10 centímetros de comprimento. Ó. Vou fazer mais uma pra ficar com 10. Deixa eu ver se agora deu. Seguro aqui e vou medir até aqui, ó. Tá vendo que ela ficou com quase 11? Então, ficou muito grande. Eu vou diminuir um e a gente fica assim, ó, com 10 centímetros. Tá vendo? Agora deu 10 certinho. Então, vocês vão aí acompanhando pela medida, tá bom? Não acompanhem pela quantidade de corrente. Fiz meus 10 centímetros de correntinha. Vou fazer uma correntinha pra virar. Vou vir na segunda e vou entrar, vou dar altura e vou fechar um ponto baixo. E vou fazer assim até o final, ó, ponto baixo sobre cada ponto de base. Pra gente tá fazendo a base desse cestinho. Vou fazer aqui e já vem. Terminei, gente, a minha quantidade de pontos. E agora eu quero ensinar pra vocês um macete para quando o tamanho da sua primeira carreira de pontos baixos ficar maior do que você precisa. Geralmente isso acontece, viu? Por isso que eu tô ensinando vocês nas medidas, porque aí, independente do fio que você estiver utilizando, vai dar certo. Olha, eu terminei minha carreira e ele ficou com quase 15 centímetros e eu só precisava de 11. Então, eu vou vir aqui, ó, vou medir daqui, aqui ficou com 11. Então, sobraram 2 pontos. Esses 2 pontos eu não precisava deles.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui, ó, 2 pontos. Vou puxar aqui pra não perder. Vou vir aqui, ó, nesse nozinho que a gente fez pra começar e vou desmanchar. Vou desmanchar ele aqui, ó. E aí eu vou tirar essas 2 correntinhas aqui, ó. Tirei uma e agora eu vou tirar mais uma. É só desmanchar e agora a gente puxa pra prender. Tá vendo? E agora eu fiquei, ó, no tamanho que eu preciso. Deixa eu medir de novo. Aqui, ó. Daqui, aqui, ficou com 11, tá vendo? Ficou do tamanho... Opa, gente, desculpa, achei que tava dando pra ver. Aqui, ó, ficou do tamanho que eu preciso agora, com 11 centímetros. Que é justamente o tamanho do rolo, ó. Da largura do rolo de papel higiênico. Então, agora, você pode fazer aí, eu não sei qual tamanho que ficou o seu, mas caso tenha passado, já pega aí essa dica que ajuda demais pra gente não ter que desmanchar todo o nosso trabalho. Então agora a gente vai virar nossa peça pra gente subir essa base. Então, ó, puxei aqui, virei pra cá, tá vendo? Pra esquerda. Vou dar uma alturinha aqui, ó, no meu ponto. Vou entrar, ó, aqui dentro do mesmo ponto, do último ponto que a gente fez. Vou laçar o fio, vou dar altura e vou fechar o meu primeiro ponto baixo. Dessa forma que fica sempre retinho, é uma forma invisível de subir, sem precisar subir com uma correntinha. E agora eu vou seguir, ó, pegando as 2 laçadinhas, tá vendo, ó, de cada ponto de base, voltando, fazendo pontos baixos. Então é só você ir voltando, fazendo os pontos baixos até o final. Tô fazendo aqui com vocês para mim já explicar o próximo passo. Ó, terminei aqui, ó, com o meu último ponto baixo. Tá vendo? E aí eu vou virar novamente e vou fazer a mesma coisa, ó. Da altura, volta, sobe, faz outro ponto baixo. E vou seguir fazendo isso. Cheguei aqui, virei, subi e assim em diante até ficar na medida que a gente precisa. Qual a medida que a gente precisa? São 2 rolos de 11 centímetros de diâmetro. Então, 11 mais 11 dá 22, certo? Então, nós vamos seguir subindo e voltando até ficar com uma base de 20 centímetros. Ó, daqui, dessa ponta, até a última carreira tem que ter 20 centímetros, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha base e já volto pra gente poder finalizar o acabamento da nossa base retangular. Finalizei aqui, gente, a base do nosso cestinho retangular. Vou medir pra vocês verem, ó. Ficou com 20 centímetros, tá vendo? No total do comprimento dele. Então, ele tem aqui 11, né? Pega um 11,5 por conta dessa dobrinha aqui, por 20. Então, agora a gente chegou aqui, ó, na última fileira. A minha ficou de cá pra lá. Então, a gente chegou aqui nessa última fileira. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar, ó, aqui dentro desse ponto pra gente fazer a quina, ó. Vou voltar aqui dentro, vou laçar o fio e vou pôr mais um ponto. Depois eu vou laçar, entrar aqui de novo e pôr mais um ponto pra gente ficar com 3 pontos. Um daqui, um da quina e um daqui, certinho? E agora, ó, a cada fileirinha dessa a gente vai pôr um ponto, ó. É só ir entrando nos espaços. Um espaço vai ser esse. E o próximo vai ser esse. E aí a gente vai vindo, ó, contornando essa peça toda aqui do lado pra gente colocar os nossos pontos baixos. Então é só você ir passando, ó, todo esse lado com ponto baixo pra gente poder fechar essa peça aqui.
Então, eu vou fazer aqui com vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre o lugar de colocar a agulha, olha, é muito simples. Tá vendo que tem esse nozinho e essa viradinha? A gente vai entrar debaixo dela. E o próximo é o do lado, tá vendo? Que é bem aqui, ó, nesse meio. Entrei e fiz um ponto. O próximo é aquele lá, que tem um nozinho. E o próximo é o do lado. Então, é só vocês irem passando, ó, ponto baixo sobre cada fileirinha. E até chegar aqui. Cheguei aqui, vou fazer mais um, né? Até chegar nesse daqui, ó. Que é aquela primeira carreira de correntinhas que a gente fez lá no início. Então, eu vou vir aqui nessa quina, que é a primeira correntinha, e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Tá vendo? Aí, eu vou vir aqui, ó, dentro de cada correntinha dessa da base e vou fazer um ponto baixo, contornando da mesma forma que a gente estava fazendo do outro lado. Então, cada correntinha a gente vai fazer um ponto baixo, tá vendo? E é só seguir até chegar ali na última. Cheguei aqui, ó, na última, ela tá um pouco apertada, que foi aquela que a gente desmanchou, tá vendo? Vou fazer 3 pontos baixos. Esse fio aqui, você pode ir fechando ele aqui, ó, já pra ir arrematando, ó. 1, 2, 3 pontos baixos, na mesma carreira, tá vendo? No mesmo ponto, e assim ficou a nossa voltinha. E agora eu vou vir aqui, ó, fazendo da mesma forma que eu fiz do lado de cá. E aí você pode, ó, à medida que você for fazendo os pontos, você vai escondendo esse fio, ó, arrematando ele pro lado de dentro dos pontos, para depois a gente fechar. Vou seguir aqui por toda essa carreira. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer o fechamento, tá bom? Cheguei aqui, gente, ó, na última. Tá vendo? Esse daqui é o nosso último ponto, onde tá saindo esse primeiro que a gente virou. Vou entrar e vou fazer mais 2, porque já tem um. Então, fiz 1, 2 e mais um, que vai dar o total de 3 pontos aqui na quina. Aí, você dá uma folgadinha aqui e corta. Cortei aqui, puxei o fio e agora a gente vai fazer um fechamento invisível. Pega aí uma agulha mais fina, a gente vai entrar aqui, ó, de trás pra frente, nessas duas alcinhas, ó, do primeiro ponto. Tá vendo? Vou pegar esse fio, vou jogar lá pra trás. Formei aqui, ó, a primeira alcinha. Vou virar a peça, vou vir aqui, ó, nesse ponto, que é o ponto do meio, ó. Tá bem aqui, que foi o segundo que a gente fez de lá pra cá. Vou entrar, ó, debaixo da correntinha de trás e da primeira laçadinha, tá vendo? Muito simples. Vou pegar o fio e vou laçar ele aqui pra baixo. Peraí, deixa eu entrar de novo. Vou laçar, jogando ele aqui pra baixo, formando a outra alcinha. Aí, assim, ó, ficam todas iguais as nossas laçadinhas de baixo. E assim ficou a nossa base, ó. Fica toda certinha. Na hora que a gente colocar os pontos, ela vai ficar pra baixo, tá? Então, se ela estiver ficando alta igual a minha, não tem problema, gente. É porque é o fio de malha, ele é flexível mesmo. E só pra vocês verem que a medida deu certinho, ó, peguei os 2 papéis higiênicos. Olha aqui pra vocês verem. Ficou exatamente do jeito que a gente precisa. Ficou até com folga, tá vendo? E agora a gente vai subir o nosso cestinho aqui. Antes de subir, gente, eu virei aqui, ó, a minha peça. E aquele fio, sabe, que a gente estava escondendo? Vou, ó, terminar de esconder ele por dentro de alguns pontos. Vou puxar e depois soltar. E vou vir aqui dentro e vou dar um pinguinho de cola. E esse daqui é a mesma coisa, ó. A gente passa ele por dentro
de alguns pontos, sem puxar muito para não deformar aquela correntinha que a gente fez. Ó. Passei aqui e agora eu vou vir com a cola, ó. Eu tô usando essa Pega 1000, que é a cola universal, tá bom? Tem o link dela aqui embaixo, no link dos produtos que eu indico. Ela é super barata e rende muito. Deixa eu só cortar essa ponta aqui. Consegui, gente. Venho aqui, ó, e dou um pinguinho do lado de cá. E colo. E outro aqui do lado de cá. E aperto. Depois que colar, vocês podem cortar, tá bom? Base finalizada. Então, agora já acabada, gente. Já cortei, tá? Os fiozinhos. E agora nós vamos começar a subir o nosso cesto. Para isso, pega aí o seu fio lá do novelo. E aí a gente vai fazer o seguinte, escolhe qualquer uma dessas laçadinhas, dessas alcinhas, desses pontos e pega aí, ó, somente a alcinha de cima. Dessa vez eu não vou fazer aquele acabamento em ponto baixíssimo, como eu geralmente faço para subir. Dessa vez eu vou fazer assim, ó, pegando apenas a laçadinha de cima de cada ponto, ó. Lacei o meu fio e aqui eu já vou fazer a primeira correntinha para começar a subir o meu cesto. Vou posicionar melhor a câmera para vocês conseguirem ver. Aqui, ó, peguei somente essa laçadinha de cima de cada ponto. Fiz uma correntinha, vou vir na próxima, vou laçar, vou dar altura e vou fazer um ponto baixo. Vou vir na próxima, vou laçar, dar altura e fazer outro ponto baixo. E assim nós vamos seguir por toda a volta. É a nossa primeira carreira de subida da parede dos cestos. Eu aconselho vocês a fazerem, gente, em uma mesa e sempre ir ajustando para ela subir bem retinha, ó. Toda vez arruma a mesa, puxa os pontos, ajeita para ficar tudo bem certinho, bem retinho. Eu entro aqui, ó, na primeira laçadinha de cima, laço, dou a altura do meu ponto, ó, laço e fecho. Sempre mantendo a tensão dos pontos iguais e não deixando fio nem muito frouxo nem muito apertado, pra gente poder manter essa subidinha reta, tá bom? Vou fazer, ó, por volta de toda essa carreira, vou continuar aqui só pra mostrar pra vocês que a parte da quina também não tem segredo. É fazer a mesma coisa, ó. Cheguei aqui na quina, tá vendo? São os 3 pontos que a gente fez, é só continuar, ó. Pega, ó, e faz um. Pega aqui o próximo e faz o segundo. Pega o próximo e faz o terceiro. Aqui a gente já virou a nossa quina, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Só arrumar, ó, nossa quina bem certinha. Como é um cesto retangular, mas a quina dele, ela é oval, ela é redondinha, tá vendo? Que é um cesto justamente para papel higiênico, então esse modelo fica mais legal do que ele totalmente quadradinho, tá? Então ficou assim. Vou seguir, gente, por toda a volta e já venho pra gente subir a próxima carreira. Finalizei aqui, gente, a primeira carreira, ficou dessa forma, ó, tá vendo? E agora a gente vai fazer o fechamento da carreira. Ó, terminei aqui meu último ponto baixo e aqui foi a primeira correntinha que a gente fez. A gente vai vir aqui por trás, ó, tem a primeira correntinha, esse segundo ponto, que é o ponto baixo, vai vir aqui por trás das 2 alcinhas, por baixo, né, das 2 alcinhas de cima, ó. Vou pegar esse fio do último ponto e vou jogar aqui pra trás, tá vendo? Fazendo esse fechamento. Agora eu vou entrar bem no meio da correntinha que a gente fez, aquela primeira correntinha, e vou pegar esse fio aqui que a gente jogou lá pra trás. E vou puxar, ó, o fio do novelo pra ajustar esses 2 fios aqui, tá vendo? Pra ficar bem justinho. Vou laçar de novo e vou passar por dentro dos 2. Agora eu vou dar altura e vou fazer uma correntinha.
Tá vendo que a correntinha saiu do meio da correntinha de baixo? É assim que a gente vai fazer toda a nossa carreira, fazendo pontos baixos centrados, ó, entrando bem no meio do ponto, dando altura e fechando. Como saber se você tá entrando certo? Tá vendo que tem esses dois Vzinhos? A gente vai entrar no meio. E aí aqui atrás, olha, a agulha vai sair no meio das duas perninhas do ponto. Tá vendo aqui que cada ponto tem uma e duas perninhas? A gente vai sair bem aqui no meio, tá vendo? Igual esse. E assim você vai laçar o fio, dar altura e fechar. E fazer isso, ó, por toda a volta, fazendo pontos baixos centrados, que é esse ponto bem no meio do ponto de base. E a gente vai fazer isso por toda a volta e vai continuar fechando e subindo o nosso cesto, até ficar na altura do papel higiênico. Eu vou medir e já até venho mostrar para vocês a altura que ele tem que ficar. Vou terminar essa carreira e já volto para passar a medida e para mostrar para vocês novamente o fechamento da carreira. Olha como que ele fica, um em cima do outro, saindo do meio, e fica super firme, gente, fazendo dessa forma, tá? Então, gente, parei aqui para vocês verem como que tá ficando, ó. Igual eu falei pra vocês, é só ir subindo e fechando com aquele fechamento que eu ensinei. Não tem erro, não tem segredo. E aí, à medida que a gente for fechando as voltas, o nosso cesto vai subindo. Eu ainda não coloquei a medida porque eu quero terminar pra mim ir medindo de acordo aqui, ó, com o tamanho do papel. Porque eu acho que eu quero que ele fique mais ou menos aqui, ó. Mas eu vou terminar pra passar a medida exata pra vocês. Porque eu não vou passar a quantidade de carreira, porque o meu fio pode ser diferente do que o que você está usando. Então, igual eu falei com vocês no início, eu prefiro passar para vocês as medidas. E quando eu finalizar, eu vou mandar também a medida de como ele ficou pronto, tanto de largura, quanto de comprimento, quanto de altura. Então, eu vou fazer com vocês aqui mais uma vez o fechamento, ó. Entra do lado de trás do último ponto baixo, joga o fio lá para trás, entra no meio da correntinha que a gente fez para subir, coloca aqui, ó, a agulha dentro deste fio e puxa para ele apertar aqui, ó, para ele ficar do tamanho da agulha. Puxei, lacei e passei por dentro de tudo. Dei a altura e fiz uma correntinha de subida. E aí é só seguir fazendo pontos baixos centrados sobre cada ponto de base. Eu vou fazer todo o meu cesto aqui e venho para vocês verem, pra gente fazer as medidas certinho, para vocês fazerem igual aí com o seu fio, tá bom? Se seguir as medidas, não tem erro, vai ficar certinho. Vou terminar e já venho. E olha, gente, como que ele fica super estruturado, tá vendo? Por isso que eu indico muito esse fio de malha. Mas se for residual, ele também dá muito certo, tá bom? Finalizei, gente, a minha última carreira, tá? Vou fazer o fechamento da mesma forma, ó, só puxar, jogar lá pra trás. Só que dessa vez, ao invés da gente entrar no meio da correntinha, a gente vai entrar aqui, ó, só debaixo do próprio fio, tá vendo? Então, a gente não vai entrar aqui no meio, a gente vai entrar aqui em cima. Vamos pegar lá o fio, puxar do mesmo jeito e laçar jogando aqui essa linha aqui pra frente. Prontinho. Agora eu quero mostrar pra vocês, antes da gente finalizar, como que ficou o tamanho, ó. Deu certinho pros porta-papel higiênico, olha. Ficou no tamanho certinho e ficou na altura que eu queria. Eu vou medir agora pra vocês verem quanto que ele ficou de altura, ó. Ficou com 9,5. Quando a gente fizer o acabamento, provavelmente vai ficar em 10. O acabamento é muito simples, ó. A gente vai vir aqui, vamos entrar no próximo ponto, laçar e fechar um ponto baixíssimo. Aí a gente vai no próximo, outro ponto baixíssimo, no próximo,
até o final, pra gente formar, ó, essas correntinhas do acabamento aqui de cima. Então, pode deixar a sua mão leve, tá? Não precisa apertar muito e também não solta o fio. Só vai assim, ó, bem leve, passando por toda a volta, ó. É só entrar, puxar e puxar, fazendo pontos baixíssimos pra gente fazer esse acabamento aqui, ó, de correntinhas. Ó como que fica bonito esse lado pra esse lado que não tem acabamento. Então, vai fazer isso por toda a volta. Quando chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês como que a gente fecha. Cheguei aqui, gente, no último ponto, ó. Fiz aqui este. E agora eu vou vir aqui, ó, no último e vou fazer ele. E aí, nesse daqui, ó, que foi o que a gente saiu, a gente não faz outro, tá? Eu não entro aqui. Aqui eu já puxo meu fio e corto. Você pode cortar aí um pedaço assim, mais ou menos, não precisa ser muito grande. E eu puxo meu fio aqui pra fora. Agora a gente vai fazer aquela fechamento invisível, ó. Eu vou entrar por baixo dessa primeira correntinha, tá vendo? Vou pegar meu fio e vou jogar lá pra baixo, fazendo, ó, a correntinha de cima. Agora eu vou fazer ele entrar aqui dentro. Então a gente vem aqui atrás, ó. Entra dentro aqui de qualquer ponto que eu consiga passar por dentro desse. E entrar aqui, ó, no meio dessa última correntinha que a gente fez, tá vendo? Agora eu laço esse fio e jogo lá pra trás, formando aqui, olha, uma correntinha invisível. Esse fio aqui a gente joga ele pra baixo de qualquer um desses pontos e aí a gente esconde ele aqui dentro. Só ir passando e escondendo. E depois a gente cola, tá? Bem tranquilo. E esse daqui, olha, que tá aqui embaixo, tá vendo? Que ficou, a gente também pode passar subindo ele aqui, ó. Só você entrar, ele vai ficar um pouco mais difícil porque ele ficou lá embaixo. A gente poderia ter fechado ele antes, mas dá pra passar, ó. Você vai passando ele aqui, ó, subindo aqui e cola também. E esse também, depois que colar, a gente corta. Agora eu vou fazer esses arremates e venho pra gente fazer a medida do nosso cesto, tá bom? Pra vocês terem aí como base. Ele ficou bem certinho, ó, coube os 2 papéis higiênicos. Então ficou do jeitinho que eu queria, na medida que eu queria, tá vendo? Bem firme. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês de cima como que ficou as medidas, ó. Tô aqui com a minha fita. Daqui a aqui, ó, ele ficou com 23. Mas o certo é contar o comprimento pela base. A nossa base ficou com 22. A largura da nossa base ficou com 15. E a altura do nosso cesto, ó, ficou com 9,5. Quase que 10, igual eu falei pra vocês. E essas foram as medidas, ó. E ele ficou bem firme mesmo. E agora eu vou colocar os 2 papéis novamente pra vocês verem que ficou certinho. E olha como que ficou lindo, gente. Eu tô apaixonada por essa peça. Já vou colocar ele no meu banheiro e vou gravar pra vocês verem como que fica muito chique. Então, gente, esse foi o tutorial de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso cestinho. Aproveitando, gente, essa foi a quantidade de fio que sobrou, olha. Não sobrou muito, mas ainda dá pra fazer alguma coisa com esse daqui. Mas eu achei legal porque esse rolo de fio de malha prêmio da Fios Guarani, eu paguei nele, se eu não me engano, R$26, 26 ou 27. Eu deixei o link aqui embaixo pra vocês. E esse cesto eu tô vendendo ele a R$70, R$75 aqui na minha cidade. Eu fiz ele em menos de 2 horas, é um cesto super rápido de fazer. Então, assim, você consegue lucrar muito bem com essa peça, tá bom? Então, esse foi o tutorial de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aqui a sua curtida, comenta o que vocês acharam, se você tiver alguma dúvida, tá? Tô totalmente disponível a te ajudar. Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com a sua amiga artesã para ela também estar aprendendo essa nova fonte de renda, gente, da gente poder vender a nossa peça trabalhando de casa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!